Estou aqui no Reddit para contar algo que nunca contei a ninguém. Há 7 anos fui expulso da casa dos meus pais por defender meu avô em uma discussão sobre dinheiro. Hoje, sou CEO de uma das maiores empresas do país, com um patrimônio que ultrapassa os bilhões. Já meus pais? Eles perderam tudo, até o respeito próprio. Essa história não é sobre vingança. É sobre como um momento pode mudar sua vida para sempre. Mas antes de vocês julgarem quem estava certo ou errado, deixem-me explicar como tudo começou. Eu tinha 17 anos na época. Era um adolescente normal. Estudava, jogava videogame nos fins de semana e ajudava minha mãe na cozinha quando ela precisava. Meu pai era o tipo de homem que gostava de controle absoluto sobre tudo. Ele trabalhava como gerente em uma pequena fábrica de móveis e sempre se gabava de ser o provedor da família. Minha mãe, por outro lado, era mais calada, mas sabia exatamente como manipular as situações para manter a paz. Mas havia uma pessoa que eu admirava profundamente. Meu avô, Alfred. Ele morava conosco desde que minha avó faleceu, 5 anos antes. Apesar de estar na casa dos 80, Alfred ainda era extremamente lúcido e carismático. Ele adorava contar histórias sobre sua juventude, especialmente sobre como construiu uma pequena fortuna investindo em imóveis durante os anos 80. Foi numa tarde de sábado que tudo desmoronou. Estávamos sentados à mesa da sala de jantar. Eu lia um livro enquanto Alfred assistia ao noticiário na TV. De repente, meu pai entrou na sala com uma expressão estranha no rosto. Ele segurava um envelope pardo nas mãos. "Pai, preciso conversar com você", disse ele, olhando diretamente para Alfred. Alfred desligou a TV e franziu a testa. "O que foi agora, Eduardo?" "Esse dinheiro..." Meu pai balançou o envelope no ar. "Você sabe quanto custa manter essa casa? As contas de luz, água, comida, tudo. E ainda temos que pagar o colégio do Nathan. Não podemos continuar sustentando você sem nenhuma contribuição." Senti meu coração acelerar. Aquilo era novo. Nunca tínhamos cobrado nada do meu avô. Ele sempre pagava suas próprias despesas, comprava roupas e até ajudava financeiramente quando necessário. Por que meu pai estava trazendo isso à tona agora? "Eduardo, eu já disse que esse dinheiro é meu", respondeu Alfred com firmeza. "Guardei cada centavo durante décadas. Não vou usá-lo para bancar suas extravagâncias." "Extravagâncias?", gritou meu pai, batendo o envelope na mesa. "Isso aqui é sobrevivência. Você vive às nossas custas há anos." Perdi a paciência ali mesmo. "Pai, isso não é verdade", interrompi, levantando-me abruptamente. "O vovô sempre cuidou de si mesmo. Ele nem sequer pede nada pra gente." Meu pai virou-se para mim furioso. "Fique fora disso, Nathan. Isso não é da sua conta." "Claro que é", respondi, elevando a voz. "Ele é meu avô, e você está sendo injusto." A discussão escalou rapidamente. Minha mãe tentou intervir, mas foi ignorada. No fim, meu pai tomou uma decisão que mudaria minha vida para sempre. "Se você prefere ficar do lado dele, então vá embora também. Pegue suas coisas e saia desta casa." Nunca imaginei que aquelas palavras fossem reais. Pensei que fosse apenas mais uma ameaça vazia, como tantas outras que meu pai fazia quando estava irritado. Mas não, ele falava sério. Minha mãe chorava em silêncio enquanto eu arrumava minhas malas. Alfred tentou argumentar com meu pai, dizendo que aquilo era absurdo, mas ele não quis ouvir. Em menos de 2 horas eu estava parado na calçada, com 2 mochilas e nenhum lugar para ir. "Venha comigo", disse Alfred, colocando a mão em meu ombro. "Você vai ficar na minha antiga casa." Ele tinha uma propriedade em outro bairro que alugava para inquilinos. Naquele momento, felizmente, ela estava desocupada. Relutante, aceitei sua oferta. Os primeiros dias foram difíceis. Eu me sentia como um fantasma. 17 anos vivendo sob o mesmo teto, e agora era como se eu nunca tivesse existido. Meus pais não ligaram para saber como eu estava. Nem mesmo uma mensagem. A única pessoa com quem mantive contato foi Alfred, mas algo dentro de mim mudou naquela noite. Eu estava determinado a provar que eles estavam errados. Não importava o quão difícil fosse, eu encontraria um jeito de me sustentar e, quem sabe, reconquistar o respeito que perdi.
Alfred me ajudou a conseguir um emprego temporário em uma loja de eletrônicos. Era um trabalho simples, mas me ensinou muito sobre atendimento ao cliente e gestão de estoque. Durante os intervalos, eu passava horas lendo livros sobre negócios e finanças que encontrei na biblioteca pública. Um dia, enquanto organizava prateleiras, conheci Lucas, um programador freelancer que frequentava a loja em busca de peças para seus projetos. Conversamos brevemente, e ele mencionou que estava desenvolvendo um aplicativo de gerenciamento financeiro para pequenas empresas. Parece interessante, comentei, genuinamente curioso. Como funciona? Lucas explicou detalhadamente a ideia por trás do projeto. Quanto mais ele falava, mais eu percebia o potencial daquilo. No final da conversa, fiz uma proposta ousada. E se eu te ajudasse a encontrar investidores? Tenho certeza de que muitas pessoas estariam interessadas nisso. Ele hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Assim começou nossa parceria. Nos meses seguintes, Lucas e eu nos tornamos inseparáveis. Enquanto ele se concentrava no desenvolvimento técnico do aplicativo, eu mergulhei de cabeça na parte comercial. Foi um período de aprendizado intenso, li tudo o que pude sobre marketing digital, estratégias de vendas e captação de investimentos. Eu sabia que precisávamos de recursos para transformar aquela ideia em algo concreto, mas dinheiro era escasso. Meu salário na loja mal dava para cobrir minhas despesas básicas. Quanto mais investir em um projeto ambicioso, foi então que tomei uma decisão arriscada. Usei a maior parte das economias que Alfred havia me dado para ajudar com as contas iniciais. Ele insistiu que não precisava de reembolso, mas eu prometi a mim mesmo que pagaria cada centavo assim que pudesse. Com o capital inicial garantido, começamos a procurar investidores. Nosso primeiro passo foi participar de eventos de startups na cidade. Apesar de sermos praticamente desconhecidos, conseguimos chamar a atenção de algumas pessoas influentes. Um desses contatos foi Sofia, uma empresária experiente que já havia investido em várias empresas tecnológicas bem-sucedidas. Sofia era uma mulher de meia-idade, com cabelos curtos tingidos de vermelho e olhos penetrantes que pareciam enxergar através de você. Ela nos ouviu atentamente durante uma apresentação informal em um café local. Quando terminamos, ela fez apenas uma pergunta. Vocês realmente acreditam que isso pode mudar a forma como pequenas empresas operam? Olhei para Lucas, que parecia nervoso demais para responder. Então respirei fundo e disse: sim, não é só um aplicativo. É uma solução que vai simplificar a vida de milhares de pessoas. E nós vamos fazer isso acontecer. Ela sorriu, quase imperceptivelmente. Gosto de confiança. Vamos conversar mais tarde. Aquela breve interação mudou tudo. Sofia acabou investindo uma quantia significativa no projeto, além de nos conectar com outros investidores interessados. Em poucos meses, tínhamos o financiamento necessário para levar o aplicativo ao mercado. O lançamento oficial aconteceu 6 meses depois. Batizamos o aplicativo de FinFlow, uma ferramenta intuitiva que permitia às pequenas empresas controlar fluxos de caixa, emitir faturas e gerenciar despesas em tempo real. A recepção foi incrível. Recebemos milhares de downloads nas primeiras semanas e feedbacks positivos de usuários. No entanto, nem tudo correu conforme o planejado. Logo após o lançamento, enfrentamos nosso primeiro grande problema. Uma falha técnica no sistema causou a perda temporária de dados de alguns clientes. As reclamações começaram a surgir em massa, e nossa reputação começou a ser questionada publicamente. Eu estava devastado. Tinha trabalhado tanto para chegar até ali, e agora parecia que tudo poderia ruir por causa de um erro técnico. Foi nesse momento que Sofia apareceu novamente. Isso não é o fim do mundo, disse ela calmamente enquanto analisávamos os relatórios de suporte. Todo negócio enfrenta crises. O que importa é como você lida com elas. Seguindo seu conselho, montamos uma equipe de crise e implementamos correções urgentes. Além disso, enviamos mensagens personalizadas a todos os clientes afetados, oferecendo compensações e garantindo total transparência sobre o ocorrido. Para minha surpresa, muitos deles apreciaram nossa postura honesta
e continuaram usando o FinFlow. Esse episódio me ensinou algo valioso. Problemas sempre vão existir, mas a maneira como você os resolve define quem você é como líder. Com o problema resolvido, o FinFlow voltou a crescer rapidamente. Expandimos nossas funcionalidades, adicionando novas ferramentas para atender diferentes tipos de negócios. Contratamos mais funcionários, alugamos um escritório maior e começamos a aparecer em reportagens de jornal e revistas especializadas. Foi durante esse período que percebi o impacto real do que estávamos construindo. Recebemos cartas de agradecimento de donos de pequenos negócios que diziam que o FinFlow havia salvado suas empresas de falências iminentes. Essas histórias me tocavam profundamente e me lembravam constantemente por que eu tinha começado tudo aquilo. Mas, por mais gratificante que fosse ver o sucesso da empresa, havia algo que ainda me incomodava: minha família. Ou melhor, a ausência dela. Meses antes, tentei ligar para casa, mas ninguém atendeu. Depois disso, decidi não insistir. No fundo, sabia que meu pai provavelmente continuava magoado e minha mãe, bem, ela nunca teve coragem de ir contra as decisões dele. Até que, certo dia, recebi uma visita inesperada. Estava saindo do escritório, tarde da noite, quando vi uma figura familiar parada ao lado do carro. Era Alfred. Ele parecia cansado, muito mais velho do que da última vez que o vira. "Nathan, precisamos conversar", disse ele com uma expressão séria. Meu coração acelerou. Aquilo não era normal. Alfred sempre fora otimista, alguém que encontrava humor até nas situações mais difíceis. Qualquer que fosse o motivo daquela visita, não podia ser bom. Levei-o para jantar em um restaurante próximo. Durante a refeição, ele me contou algo que me deixou sem palavras. "Seus pais estão em dificuldades financeiras", revelou ele, hesitante. A fábrica onde seu pai trabalhava fechou há alguns meses. Eles perderam a casa e estão morando de favor na casa de amigos. Senti um nó na garganta. Por mais que eu odiasse admitir, parte de mim ainda se importava com eles. Mesmo depois de tudo o que tinham feito, eram minha família. "O que você quer que eu faça?", perguntei, tentando manter a calma. Alfred suspirou. "Não estou pedindo nada. Só achei que você deveria saber." Aquela informação ficou martelando na minha cabeça pelos dias seguintes. Eu tinha duas opções: ignorar completamente a situação ou fazer algo a respeito. Mas independentemente do que decidisse, sabia que aquilo mudaria minha relação com eles para sempre. Passaram-se dias desde a revelação de Alfred, e eu não conseguia parar de pensar no assunto. Meus pais estavam em dificuldades financeiras, algo que, ironicamente, meu pai sempre temeu e tentou evitar à custa de qualquer coisa. Agora, eles enfrentavam exatamente o cenário que ele tanto temia. Por um lado, sentia uma pontada de satisfação, injusta. Talvez aquilo fosse o universo ajustando as coisas. Eles me expulsaram por defender Alfred, alguém que sempre foi honesto e trabalhador. E agora, aqui estava eu, construindo algo grandioso, enquanto eles lutavam para sobreviver. Mas, por outro lado, havia algo dentro de mim que não conseguia ignorar completamente a situação. Não era apenas sobre eles. Era também sobre quem eu queria ser como pessoa. Eu realmente queria deixá-los sofrerem sem fazer nada? Ou isso me tornaria tão cruel quanto eles foram comigo? Decidi visitá-los. A casa onde meus pais estavam morando ficava em um bairro distante da cidade, em uma rua escondida entre prédios antigos e muros descascados. Quando cheguei, senti um aperto no peito. Era difícil reconhecer aquele lugar como o lar que eu conhecia. A porta estava entreaberta, então bati levemente antes de entrar. Minha mãe foi a primeira a me ver. Ela estava sentada em uma cadeira desgastada, com olhos fundos e cabelos desgrenhados. Parecia anos mais velha do que da última vez que nos vimos. Quando nossos olhares se cruzaram, ela levou a mão à boca, surpresa. "Nathan, é você?", murmurou ela, hesitante. Meu pai apareceu logo depois. Ele estava usando roupas surradas e tinha barba por fazer. Seu rosto endureceu ao me ver. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ele com um tom hostil.
Ignorei sua pergunta inicialmente e olhei ao redor. A sala era pequena e mal mobiliada. Havia caixas empilhadas em um canto, provavelmente pertences que eles ainda não tinham desfeito. Vim ver como vocês estão. Respondi simplesmente. Ele bufou. Não precisamos da sua piedade. Não é piedade, retruquei firme. Só queria saber se estão bem. Minha mãe começou a chorar baixinho. Foi então que percebi o quão frágil ela parecia. Sempre achei que ela concordava com tudo o que meu pai dizia porque era submissa, mas agora entendia que talvez fosse medo. Medo de perdê-lo, medo de enfrentá-lo. Mãe, você está bem? Perguntei aproximando-me dela. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Meu pai, por outro lado, continuava me encarando com raiva. Saia daqui, Nathan. Você já fez o suficiente, disse ele rispidamente. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele ainda achava que eu era o vilão da história, mesmo depois de tudo. Respirei fundo, tentando manter a calma. Sabia que precisava escolher minhas próximas palavras cuidadosamente. Pai, sei que você não confia em mim. E entendo que o que aconteceu entre nós não pode ser apagado assim, de uma hora para outra. Mas eu vim aqui porque posso ajudar. Ele me olhou com desdém. Não preciso do seu dinheiro. Não é só sobre dinheiro, continuei paciente. Posso oferecer a vocês um lugar para ficar. Tenho espaço na minha casa. Além disso, posso ajudar você a encontrar um novo emprego, algo que te dê estabilidade. Estabilidade? Ele repetiu zombeteiro. Como se você soubesse alguma coisa sobre isso. Perdi a paciência. Eu construí uma empresa do zero. Trabalhei dia e noite para chegar onde estou hoje. E você acha que não sei o que é lutar por estabilidade? Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe chorava abertamente agora, enquanto meu pai me encarava, visivelmente abalado. Finalmente, ele abaixou os olhos. Por que você faria isso por nós? Perguntou ele em voz baixa. Foi aí que percebi que, por mais que ele tentasse parecer forte, ele também estava ferido, perdido, assustado. Porque, apesar de tudo, vocês são minha família, respondi sinceramente. E eu não quero continuar carregando esse peso. Depois de muita conversa, eles aceitaram minha oferta. Arrumei um apartamento modesto para eles em um bairro tranquilo e os ajudei a se estabelecerem novamente. Também consegui um emprego temporário para meu pai, em uma das empresas parceiras do FinFlow. Ele relutou no início, mas acabou aceitando. No entanto, as coisas não foram tão simples quanto pareciam. Apesar de morarmos separados, a tensão entre nós permanecia palpável. Meu pai ainda me tratava com frieza, e eu sabia que ele não havia superado completamente o que aconteceu anos atrás. Enquanto isso, o FinFlow continuava crescendo. Recebemos ofertas de grandes investidores internacionais interessados em expandir o negócio para outros países. Era uma oportunidade incrível, mas também vinha com desafios enormes. Foi durante essa fase que recebi outra notícia inesperada. Sofia, nossa mentora e principal investidora, decidiu vender sua participação na empresa. Ela explicou que queria se dedicar a novos projetos e que confiava plenamente em mim para liderar o FinFlow sozinho. Embora eu estivesse preparado para assumir totalmente as rédeas da empresa, aquela mudança trouxe uma nova pressão. Agora cada decisão que eu tomava impactava diretamente centenas de funcionários e milhares de clientes. Mas o verdadeiro teste estava prestes a acontecer. Certa manhã recebi uma ligação de Lucas. Ele parecia nervoso. Nathan, precisamos conversar. É urgente. Quando cheguei ao escritório, ele estava sentado em frente ao computador, com uma expressão sombria no rosto. O que houve? Perguntei preocupado. Ele apontou para a tela. Isso era um e-mail anônimo. Nele havia documentos detalhados mostrando transações financeiras suspeitas envolvendo contas da empresa. Alguém estava desviando dinheiro, e em grande escala. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo poderia destruir tudo o que construímos. Quem enviou isso? Perguntei. Lucas balançou a cabeça. Não faço ideia, mas precisamos agir rápido antes que isso vaze para a imprensa. Começamos a investigar imediatamente. Cada pista nos levava a diferentes direções, e logo ficou claro que o problema era interno.
Alguém dentro da empresa estava traindo nossa confiança. Mas quem? Parte 13. O traidor. Dentro da empresa, as próximas semanas foram um turbilhão de investigações e suspeitas. Lucas e eu reunimos uma equipe pequena, composta apenas por pessoas em quem confiávamos plenamente para rastrear as transações fraudulentas. Cada novo detalhe que descobríamos parecia abrir mais portas do que fechá-las. O que tornava tudo ainda mais complicado era o fato de que os desvios não eram recentes. Eles vinham acontecendo há meses, talvez até anos, sem que ninguém percebesse. Isso significava que o traidor estava infiltrado na empresa desde o início, alguém que conhecíamos bem. Comecei a analisar todos os funcionários próximos à gestão financeira. Entre eles havia 3 nomes que se destacavam: Ana, nossa gerente de contabilidade, Gabriel, responsável pela auditoria interna, e Marcelo, um dos desenvolvedores seniores que trabalhava diretamente com o código-fonte do FinFlow. Ana era meticulosa e dedicada, sempre disposta a ir ajudar. Gabriel tinha uma reputação impecável, com décadas de experiência no mercado financeiro. Marcelo, por outro lado, era um gênio técnico, mas também conhecido por sua personalidade reservada e, às vezes, arrogante. Decidi confrontá-los, individualmente, começando por Ana. Chamei Ana para uma reunião privada. Ela entrou na sala visivelmente nervosa, provavelmente imaginando que algo estava errado. Ana, preciso que você seja completamente honesta comigo. Comecei tentando manter minha voz calma. Você tem alguma ideia de como essas transações fraudulentas podem ter ocorrido? Ela negou veementemente qualquer envolvimento, parecendo genuinamente surpresa com a acusação. Depois de uma longa conversa, concluí que ela, provavelmente, não estava envolvida. Gabriel foi o próximo. Ele era um homem experiente, com cabelos grisalhos e olhos cansados. Quando mostrei a ele os documentos, ele franziu a testa, claramente chocado. Isso é impossível. Eu revisei todas as auditorias pessoalmente, exclamou ele, indignado. Apesar de seu tom defensivo, algo me dizia que ele estava dizendo a verdade. Sua carreira inteira dependia de sua integridade profissional. Arriscar tudo por dinheiro simplesmente não fazia sentido. Por fim, restava Marcelo. Ele era o mais difícil de ler. Quando o convidei para uma reunião, ele chegou com um ar casual, como se nada estivesse acontecendo. Então, o que é dessa vez? Perguntou ele, cruzando os braços. Mostrei os documentos a ele. Preciso entender como isso aconteceu. Você tem acesso ao código base do sistema. Pode haver uma vulnerabilidade que está sendo explorada. Ele levantou uma sobrancelha. Vocês estão me acusando de algo? Não estamos acusando ninguém. Respondi firme. Mas precisamos de respostas. Marcelo hesitou por um momento antes de responder. Olha, Nathan, eu sei que sou suspeito porque tenho acesso ao código, mas juro que não fiz nada disso. Se quiserem, posso revisar tudo para encontrar falhas. Aceitei sua oferta, mas algo em sua postura me deixou desconfiado. Ele parecia controlado demais. Enquanto Marcelo revisava o código, decidi dar uma olhada nos registros de login da empresa. Foi ali que encontrei algo estranho. Acessos frequentes ao sistema vindos de um IP externo, fora do horário comercial. Alguém estava invadindo nossos servidores remotamente. Com essa nova informação, voltei a questionar Marcelo. Desta vez, pressionei mais. Esse IP externo apareceu várias vezes nos registros. Como alguém conseguiu acesso ao nosso sistema sem autorização? Ele pareceu desconfortável, mas manteve a compostura. Não sei, Nathan. Talvez seja um hacker externo. Ou talvez seja alguém dentro da empresa que criou uma porta dos fundos no código. Retruquei, observando sua reação. Finalmente ele cedeu. Com um suspiro pesado admitiu. Está bem, eu ajudei alguém a fazer isso. Mas não foi ideia minha. Meu coração paralisou. Quem? Perguntei com a voz tensa. Ele hesitou novamente, mas acabou revelando. Foi Sofia, Sofia. A mulher que nos ajudou a construir o FinFlow desde o início. A pessoa em quem confiávamos cegamente. Era impossível acreditar no que Marcelo estava dizendo. Por que ela faria isso? Perguntei incrédulo.
Ela disse que queria garantir seu retorno sobre o investimento, explicou Marcelo. Pediu que eu instalasse uma espécie de backdoor no sistema para monitorar as transações e redirecionar parte dos lucros para uma conta offshore. Aquilo era surreal. Sofia sempre parecia tão ética, tão focada em ajudar empresas emergentes. Como pôde traí-la assim? Decidi confrontá-la pessoalmente. Liguei para ela e marquei uma reunião no mesmo café onde havíamos nos encontrado pela primeira vez. Quando cheguei, ela já estava lá, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Nathan, que surpresa", disse ela, animada. "O que posso fazer por você hoje?" Eu a encarei friamente. "Por que você está roubando dinheiro da empresa?" Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Por um momento ela ficou em silêncio, processando minhas palavras. Então, suspirou profundamente. "Então você descobriu?" "Sim. E agora quero saber por quê." Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo antes de responder. "Escute, Nathan. O mundo dos negócios não é tão bonito quanto parece. Investi muito dinheiro no FinFlow, e quando vendi minha participação, percebi que não estava recebendo o retorno que merecia. Achei que poderia recuperar parte do meu investimento. Discretamente." "Discretamente?" Repeti, incrédulo. "Você chamou isso de roubo?" Ela abaixou os olhos envergonhada. "Eu sei que errei, mas espero que possamos resolver isso sem escândalos." A situação era delicada. Se eu denunciasse Sofia, o escândalo poderia destruir a reputação do FinFlow. Mas, se não fizesse nada, estaria permitindo que crimes continuassem impunes. Depois de muita reflexão, decidi agir de forma estratégica. Contratei advogados especializados em casos corporativos e preparei um acordo extrajudicial com Sofia. Ela devolveria todo o dinheiro desviado e renunciaria publicamente a qualquer direito sobre a empresa. Em troca, eu não moveria uma ação criminal contra ela. Foi uma decisão difícil, mas necessária. No final, o importante era proteger o futuro do FinFlow e de todos os funcionários que dependiam dele. Quanto a Marcelo, ele pediu demissão voluntariamente. Apesar de ter colaborado com Sofia, percebi que ele agiu sob pressão e não teve intenção maliciosa. Decidi não puni-lo severamente, mas nunca mais confiei nele completamente. Com o caso resolvido, voltei minha atenção para minha família. Meu pai ainda estava distante, mas notei pequenas mudanças em sua atitude. Ele começou a participar mais das reuniões familiares organizadas por Alfred, e até mesmo me agradeceu discretamente por ter ajudado a recolocá-lo no mercado de trabalho. Minha mãe, por outro lado, passou a ser mais aberta comigo. Certa noite, durante um jantar, ela me confessou algo que me pegou de surpresa. "Nathan, eu sempre quis te defender, mas tinha medo do seu pai. Ele pode ser muito intimidador quando quer." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez, senti que havia uma chance real de reconstruir nossa relação. Enquanto eu tentava reconstruir minha relação com meus pais, Alfred continuava sendo a cola que mantinha nossa família unida. Ele era o único elo entre mim e eles, sempre mediando conversas e promovendo encontros casuais que, aos poucos, começaram a parecer mais naturais. Certa tarde, enquanto tomávamos café em sua pequena casa, ele me entregou um envelope amarelado. "Isso é para você", disse ele com um sorriso sereno. "Abra quando estiver pronto." Curioso, perguntei. "O que é?" Ele piscou. "Um presente e uma lição." Não insisti mais. Guardava o envelope na gaveta do meu escritório, mas algo me dizia que aquele momento ainda não havia chegado. Com Sofia fora do caminho e as fraudes resolvidas, o FinFlow estava finalmente livre para crescer sem obstáculos. Recebemos propostas de investidores internacionais interessados em expandir nossas operações para outros países. Era uma oportunidade incrível, mas também exigia decisões difíceis. Uma das primeiras etapas foi contratar novos executivos para liderar as operações globais. Escolhi cuidadosamente pessoas com experiência em mercados internacionais, mas também com valores alinhados aos da empresa. Entre elas estava Clara, uma jovem empresária brasileira que havia trabalhado em startups de tecnologia financeira
ao redor do mundo. Clara era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Inteligente, assertiva e carismática, ela tinha uma energia contagiante que inspirava todos ao seu redor. Logo após sua chegada, percebi que ela seria fundamental para o sucesso da expansão. Mas, como sempre acontece, o crescimento rápido trouxe novos desafios. A pressão sobre mim aumentava a cada dia. Eu mal tinha tempo para dormir, quanto mais para pensar no envelope de Alfred. Foi durante uma viagem de negócios para Tóquio que finalmente decidi abrir o envelope. Estava sozinho no quarto do hotel, exausto depois de um longo dia de reuniões. Peguei o envelope da mala e o abri lentamente. Dentro dele havia duas coisas: uma carta escrita à mão por Alfred e uma fotografia antiga. A fotografia mostrava Alfred e minha avó em frente a uma pequena casa de madeira. Eles pareciam felizes, com sorrisos radiantes. No verso da foto havia uma frase escrita: "O verdadeiro sucesso não é medido pelo dinheiro, mas pelas vidas que tocamos." A carta, por outro lado, continha palavras que me fizeram refletir profundamente. Querido Nathan, se você está lendo isso, significa que chegou longe. Talvez tenha construído algo grandioso. Talvez tenha enfrentado desafios que nunca imaginou. Mas quero lembrá-lo de algo importante. O legado que deixamos não é apenas o que acumulamos, mas como tratamos as pessoas ao longo do caminho. Você já provou ser forte, resiliente e visionário. Agora é hora de garantir que suas conquistas beneficiem não apenas você, mas todos ao seu redor. Use sua posição para fazer o bem. Ajude os outros a crescerem tanto quanto você cresceu. Com amor, Alfred. Aquelas palavras me atingiram como um raio. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. Meu avô não estava apenas me dando conselhos. Ele estava me desafiando a ser melhor. Melhor como líder, como filho e como ser humano. De volta ao Brasil, decidi implementar mudanças significativas no FinFlow. Criei um programa chamado Impacto Local, destinado a ajudar pequenas empresas em comunidades carentes. A ideia era oferecer acesso gratuito ao aplicativo, além de workshops e mentorias para ensinar empreendedores a gerenciar seus negócios de forma eficiente. A resposta foi incrível. Centenas de empresas se inscreveram no programa e logo começamos a ver resultados tangíveis. Lojas familiares que estavam prestes a fechar conseguiram se reerguer. Artistas locais ganharam visibilidade e clientes através de parcerias promovidas pelo FinFlow. Mas o impacto não parou por aí. Decidi ampliar o programa para incluir bolsas de estudo para jovens interessados em tecnologia. Queria dar a eles a chance que eu tive: aprender, crescer e transformar suas vidas através do conhecimento. Com o passar dos meses, minha relação com meus pais melhorou consideravelmente. Meu pai, embora ainda orgulhoso, começou a demonstrar mais gratidão pelo que eu havia feito por eles. Certa noite, durante um jantar em família, ele me surpreendeu ao dizer: "Nathan, eu sinto muito pelo que aconteceu. Sei que errei com você. Espero que um dia possamos deixar isso para trás." Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer coisa material que eu pudesse ter conquistado. Pela primeira vez em anos, senti que realmente pertencia àquela família. Minha mãe, emocionada, e abraçou a ambos. "Somos uma família", disse ela com lágrimas nos olhos. "E famílias superam tudo." Hoje, o FinFlow é uma das maiores empresas de tecnologia financeira do mundo. Mas para mim, o maior sucesso não está nos números ou nas manchetes. Está nas vidas que tocamos, nas histórias que ajudamos a escrever e no legado que estamos construindo juntos. E sempre que me sinto perdido ou sobrecarregado, pego aquela fotografia de Alfred e minha avó e releio sua carta. Ela me lembra de quem sou e de onde vim. E, acima de tudo, me lembra que o verdadeiro sucesso não é sobre acumular riquezas, mas sobre criar conexões genuínas e fazer a diferença no mundo. Essa história poderia terminar aqui, mas a verdade é que ela continua. Todos os dias enfrentamos novos desafios e aprendemos novas lições. E embora eu tenha alcançado mais do que jamais imaginei, sei que ainda há muito a ser feito.
Então, se você está lendo isso agora, seja qual for sua situação, lembre-se, o futuro é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Não importa quão difícil seja o caminho, siga em frente. Defenda o que é certo. Cuide das pessoas ao seu redor. E nunca se esqueça de onde veio. Porque, no final, são essas memórias e conexões que realmente importam.